Olá, meus amigos ouvintes da Band News FM, bom dia para você, bom dia, um ótimo sábado para você, sábado de feriadão, sábado gostoso para a gente relaxar, organizar a vida e, como sempre, começar o final de semana juntinho comigo aqui no seu rádio, no seu carro, na sua casa. Eu sou Renata Menezes, você sabe que de segunda a sexta nosso encontro é lá no Band Mulher, 1h30 da tarde, mas sábado você não fica com saudade, a gente se encontra aqui e hoje, como sempre, eu estou com convidados muito especiais, convidados e convidadas especialíssimas. Minha primeira convidada não está vindo pela primeira vez, já é minha conhecida. Estou aqui com Rosineide Alves, que é enfermeira esteta, para falar de um assunto que eu tenho interesse. Acho que as mulheres têm bastante interesse. Hoje a gente vai falar de celulite e flacidez facial. Isso. Bem-vinda, querida. Tudo bem com você? Renata, obrigada novamente pelo convite. É um prazer estar aqui, né, colaborando, falando sobre um tema bastante procurado, sobre a celulite e a flacidez facial. Pois é, menina, que assunto bom. Aquele assunto para o pessoal que está ouvindo a gente já avisar no grupo do WhatsApp, né? Avisa no grupo das amigas, sintoniza aí na Band News FM, que a conversa é sobre celulite. Acho que eu queria começar essa conversa falando sobre o quanto é natural do corpo da mulher a gente ter celulite, faz parte do nosso corpo, mas às vezes incomoda um pouquinho, né? E a gente fica querendo dar uma melhorada no aspecto, assim, né? Para se sentir mais confortável, mais confiante. Tem tratamento para celulite? Dá para sumir com a celulite? Dá sim, Renata. Hoje em dia tem a técnica, né, o tratamento de subcisão para tratar a celulite que vem incomodando muitas mulheres, né, que é um processo aí. A celulite, ela tem grau 1, 2, 3 e 4. No entanto, tem o tratamento, onde eu realizo lá na clínica com a técnica de subcisão e bioestimuladores de colágeno, fazendo com que essa pele traz novamente a normalidade, deixando ela bem lisinha com esse aspecto, melhorando a autoestima das mulheres. Por que só mulher tem celulite? É verdade. Então, isso envolve muito a questão hormonal, porque nós mulheres, né, temos um hormônio estrogênio, ele faz também esse processo, né, da mulher estar desenvolvendo mais, a questão também do sedentarismo, a questão também da má circulação que envolve e acaba desenvolvendo mais essa celulite mais nas mulheres do que nos homens. É isso que eu ia te perguntar, né? Falar um pouquinho dessa questão da saúde, dos hábitos de vida, porque tem mulheres que não têm tanta celulite ou não tem nenhuma, outras apresentam mais. Influencia a genética? Influencia bastante, principalmente quando essa pessoa, né, essa paciente já vem com a questão genética, muitas vezes envolve também a má alimentação, o sedentarismo, paciente que não faz a questão de uma atividade física, é muito parado ali naquele momento, aí faz com que também desenvolve. Sim, com certeza. E dá para reverter? Dá, principalmente pelo tratamento de subcisão e bioestimuladores de colágeno, onde eu consigo fazer um descolamento nessa pele, fazendo com que a pele volte à normalidade. Olha, todo mundo desesperado agora ouvindo. Como assim? Calma, minha amiga, dirija devagar, atenção, porque é uma informação que mexe com a gente. Quando você fala de descolar a pele, você chegou agora, sintonizou seu rádio aqui na Band News FM, eu estou com a doutora Rosineide Alves, tá? Ela é enfermeira esteta e está falando com a gente sobre celulite. Descolar a pele, é cirúrgico esse procedimento? Não é cirúrgico. Com 24 horas, o paciente pode fazer atividade física. É uma técnica que eu uso com uma cânula específica, apropriada para fazer esse descolamento, deixando com que o paciente, no outro dia, ele vai fazer a atividade física, sem precisar de repouso, sem precisar faltar ao trabalho, principalmente, e nem as atividades físicas. Agora, dói, porque assim, né? Falou agulha, falou cânula, a gente já fica preocupado um pouquinho. É a pergunta que todos, né, têm o receio, a dor, mas tem hoje uma anestesia apropriada, onde eu faço pontos local para estar dando conforto para esse paciente e ele conseguir fazer o tratamento ali de forma mais confortável. Quais são as áreas, Rose, que aparecem mais assim, né? Que a celulite é mais gera queixas, assim, né, no consultório, porque... Muitas queixas na região do glúteo e na região das pernas, onde aparece muita, e ela se incomoda muito, principalmente quando vai vestir calças, fica aqueles furinhos
com aspecto, né, ali de casca de laranja, ondulações, incomoda muito. Aí elas vai na busca do tratamento onde eu estou realizando. Entendi. E me conta um pouco mais, assim, sobre esse tratamento, porque é só um tipo de celulite? Você falou do tipo 1, tipo 2, tipo 3, mas, assim, existem celulites, por exemplo, mais difíceis de tratar? Existem tipos diferentes? Existe, sim. Principalmente a celulite de grau 3 e a 4, elas são mais profundas, onde eu tenho que usar, né, a técnica e também ter o conhecimento, que é muito importante, onde eu vou estar avaliando esse paciente e aprofundar mais um pouco, né, no grau para trazer essa pele à normalidade, onde a pele é mais lisinha. Então, tem sim umas dificuldades onde vai precisar de mais sessões esse paciente. E o principal, ter calma também. Tem uma coisa da expectativa de uma solução muito rápida também, assim, né? Do dia para a noite, mudar completamente o aspecto do corpo. Como é, assim, essa coisa da solução mágica, às vezes, é bem perigosa, né? É isso. Eu acho assim, eu sempre oriento os pacientes a sempre procurar profissional que realmente tenha conhecimento e sabe fazer uma avaliação, porque hoje em dia a técnica de celulite tem que ter habilidade, tem que ter um conhecimento e o profissional ele tem que saber avaliar, principalmente celulite 1, é onde esse paciente não apresenta ali na ondulações. É só quando aperta, você apertando a pele, aparece aqueles furinhos na pele ali. Já o grau 2 já apresenta, você já consegue usar uma calça, já aparece aqueles furinhos na pele ali, usando uma roupa de academia apertadinha, você já vê os furinhos. E a grau 3 também, você consegue ver, mas só que são mais profundas, aquela região, os furinhos mais aprofundados. E a grau 4, ela vem com dor na região e ela vem também com aspecto assim mais bem profundo. Cada uma tem um grau específico, então eu preciso ter esse conhecimento para tratar de forma diferenciada cada uma delas. Explica pra gente essa técnica. Como é que ela funciona exatamente? Você falou de descolar, né? Isso. Vai fazer, porque a celulite é essa gordura que fica embaixo da pele. É uma gordura fibrótica, né, atrofiada de um septo fibrótico dessa gordura. O que é que eu faço? Eu uso uma cânula específica, conhecida como bico de pato, para dar conforto, onde eu vou em camadas profundas, onde tem essa camada de gordura, aí eu vou e faço o descolamento desse tecido e vou com um bioestimulador de colágeno para ramificar essa região e trazer uma normalidade dessa região mais firme, essa região sem esses buraquinhos que incomoda bastante as mulheres. Então, menina, eu tô chocada. Eu tô chocada. E em quanto tempo dá para ver o resultado? Assim, consegue ver, dependendo do grau e das sessões que vão fazendo. Tem paciente que com 2, 3 e tem outros que conseguem com 4 por causa do grau da celulite. Já, assim, se for uma celulite nível 1, a pessoa consegue... Consegue já ver na primeira. Eu consigo, assim, pacientes que chegou lá com umas bem profundas, já tinha feito outros tratamentos. Se não fizer o descolamento, que é chamado subcisão, não vai ter resultado. Então, com a técnica, tem que ter subcisão para descolar esse septo fibrótico. Agora, me conte uma coisa. Quando a gente fala de tratamento estético, normalmente, assim como o Botox, existe essa coisa de refazer, né? Depois de um tempo, precisa fazer novamente para ir mantendo aquele aspecto da pele. No caso desse tratamento, ele é feito uma vez só e ele é duradouro ou precisa de tempos em tempos fazer um retorno para continuar ali na manutenção da pele? Quando esse paciente ele trata a região que estava com a queixa, não volta. Aí orientamos ele continuar fazendo atividade física, cuidar também dos hábitos alimentares, que tudo isso vai fazer com que essa região que foi tratada vai mantendo aí. Entendi. E vem cá, outros tratamentos de apoio, como drenagem linfática, massagem, também podem ajudar nesse processo? Ou tem esse pós-operatório que não, melhor não tocar, tem que ficar, esperar um pouquinho a pele? Isso. Pode fazer as drenagens linfáticas depois que fazer o tratamento. Drenagem, assim, eu sempre digo que ela é importante, até porque ela ajuda na retenção, ajuda em pós-operatório, mas primeiro, para fazer as drenagens, tem que tratar a celulite. Qual é a causa?
é uma gordura fibrótica que está ali, é um septo fibrótico. Não adianta fazer as drenagens se não tratar a celulite. Minha gente, olha aí, você que chegou agora, sintonizou seu rádio, eu estou aqui conversando com Rosineide Alves, ela é enfermeira esteta, e a gente está falando de celulite, flacidez facial, novidades no mercado aí, né? Tratamentos que podem melhorar, trazer mais confiança para quem está aí se sentindo incomodada com a questão da celulite. Agora vamos falar da flacidez facial. Vamos sim. Que faz parte da vida, né? A gente quer viver muito, Isso. A gente quer viver até depois dos 100 anos, então a nossa face, ela vai mudar com o tempo. Com certeza. Mas algumas pessoas até de uma forma mais intensa, a gente vai apresentando esse rostinho que vai perdendo o colágeno, quando a gente já não tem mais 20 anos, né? Isso. Também tem novidade para esse tratamento? Tem sim. A gente sabe que o envelhecimento hoje em dia é um processo natural, que todos nós iremos passar. No entanto, tem aí os tratamentos que podem estar ajudando. E quais são esses tratamentos hoje em dia? Os nossos bioestimuladores de colágeno, onde vai trazer mais firmeza para essa pele. Também tem os ácidos hialurônicos. Para que serve? Para fazer pontos estruturais nessa pele, porque a gente perde coxinhas de gordura. Quais são as regiões que são mais afetadas? A gente já percebe logo a região dos olhos. Ela fica mais profunda, com aquele olhar de cansado. A região aqui da mandíbula, que fica aquela regiãozinha de gordura, chamada região de bulldog, que as pessoas falam, nossa, aquela regiãozinha. Então, a gente pode estar estruturando, trazendo um rejuvenescimento de forma natural e sem exagero. Entendi. No caso do tratamento da flacidez, dá para segurar um pouco mais, porque tem algumas sensações, assim, algumas questões, até antigamente, assim, né, com menos tecnologia, que só a cirurgia plástica poderia ser um caminho, né, para tirar esse desconforto, para resolver essa questão de quem estava se sentindo muito incomodado com a questão da flacidez. Hoje em dia, um tratamento como esse pode chegar a evitar uma cirurgia plástica? Sim, com certeza. Chega muitos pacientes na clínica, principalmente aqueles que estão passando por um processo de emagrecimento rápido. Quando eles estão em processo de emagrecimento, você percebe logo a queda facial. O rosto fica com a flacidez mais elevada. E é aí que eu chego, né, com os procedimentos, orientando os cuidados, que é muito importante, né, de forma natural. Bioestimulador, o ácido hialurônico, e também a gente pode estar usando o nosso endolaser, que hoje é bastante procurado na região facial, na região do pescoço, onde as mulheres esquecem também a região do pescoço, gente. Tem muita flacidez na região da papada também. E tem que passar pelo protetor solar, fica passando só no rosto, esquece de passar no pescoço, vai envelhecer o pescoço, tem que ter esse cuidado. Isso. Queria falar contigo sobre esses cuidados também, né? Tem o tratamento, mas também tem o que a pessoa precisa fazer em casa, que é muito importante, né? Importante sempre sair com o uso do protetor solar. Eu sempre oriento, saiu de casa, usa o protetor solar e também está bebendo água, gente. A água, ela vai trazer hidratação para essa pele, ela vai trazer essa parte do cuidado. Então, precisa estar fazendo também esses cuidados, a alimentação. Até quando você come doce em excesso, o doce faz com que dá uma quebra no nosso colágeno. Então, é importante a gente fazer todo esse cuidado também, para depois também estar fazendo os procedimentos. Não adianta chegar lá, bater no seu consultório querendo milagre. Isso. E não fazer direitinho o dever de casa, se cuidar muito bem, né? Isso, é importante. Para o pessoal que está ouvindo a gente agora, pegou aqui o finalzinho da conversa, de repente, com Rosineide Alves, enfermeira esteta, a gente falou de celulite, novidades no tratamento, flacidez facial também. Mas eu cheguei só agora, perdi a conversa. Vai no nosso canal do YouTube, que tá tudo lá. É só colocar Band News Entrevista, coloca a data de hoje, que você vai ver tudo completinho, não tem problema. Mas para quem quiser saber mais, te conhecer melhor, até procurar esse caminho aí dos tratamentos, como que faz para te encontrar? Eu vou deixar aqui meu Instagram, né, para que vocês possam estar entrando em contato. Doutora Rose, o Rose o Y é Doutora Rose com Y, ponto Santana. Meu Instagram, para vocês estarem aí entrando em contato e tá vendo também os resultados. Lá vai ter o antes e depois, vai dar para ver tudo direitinho. Isso. Se tiver com dúvida, pode mandar pergunta que você responde? Pode, com certeza. É um prazer estar sempre respondendo vocês. Maravilhoso. Última pergunta para a gente encerrar. Para quem está ouvindo a gente agora que está assim, eu quero, mas eu quero investir numa coisa.
quero começar por algum lugar para me sentir mais confiante, mais bonita, mas eu não estou com muito dinheiro para investir. Qual seria o tratamento, assim, o primeiro que você acha que já dá aquela primeira diferença, que já faz a pessoa, a mulher já se sentir um pouco mais confiante, mais tranquila, para já dar aquele refresh, aquela sensação de descansado, rostinho descansado? Eu sempre vou orientar o Botox e o nosso preenchimento de olheiras, onde ele vai estar destacando aí já um olhar com naturalidade e também o Botox prevenindo rugas estáticas. Então, esse é o primeiro passo. Muito bem. Quero te agradecer demais, doutora Rose, pela presença aqui. Um prazer enorme falar contigo, descobrir essas novidades, porque tem coisa, toda semana é uma coisa diferente, e é bom quando a gente vê a tecnologia sendo usada para trazer mais autoconfiança, mais segurança para as pessoas. E muito bom quando a gente vê uma profissional que tem esse bom senso, porque a gente também está vivendo uma época de muitos excessos nesse lugar da estética, né? Então, ter esse bom senso, esse cuidado para as pessoas parecerem sua melhor versão e não ficar uma coisa assim completamente fora da realidade, porque não é isso que a gente quer. Com certeza. Eu que agradeço, né, novamente o convite, e é sempre importante, eu deixo aqui a dica, procura sempre um profissional de confiança que tenha conhecimento na técnica para fazer qualquer tipo de procedimento, só destacar a beleza de forma natural, sem exagero, com segurança e responsabilidade. Exatamente. Obrigada, viu? Grata. Volte sempre, é um prazer sempre ter você aqui. Eu que agradeço o convite. Tá certo. Ó, a gente vai para o intervalo bem rapidinho, não sai daí, daqui a pouco eu volto com mais convidados especiais aqui no Band News Entrevista. Até já. Até. Estamos de volta com o nosso Band News Entrevista na sua manhã de sábado. A gente continua falando de saúde, a gente continua falando de autocuidado, a gente continua organizando seu final de semana, inclusive nesse sábado de feriadão, aqui nesse segundo bloco. Eu estou com o Dr. Fabrício Favalessa, meu convidado já, meu amigo. Estamos aqui para você que está vendo no YouTube. Não estreando, porque eu acho que esse já é o segundo sábado, mas estamos ainda nos acostumando com essa casa nova, nosso estúdio maior, mais amplo, mais gostoso. Prazer te receber aqui, doutor Fabrício, para a gente falar de causas de dor crônica e os seus tratamentos. Com certeza, muita gente vai se beneficiar dessa nossa conversa. Bem-vindo. Obrigado, Renata. Parabéns pela casa nova. Bom dia aos ouvintes e vamos conversar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho de dor crônica, porque sempre que você vem aqui, doutor, é um tema importante da gente falar. Me lembro muito da gente conversar sobre essa questão nas mulheres, né? Como isso é muito forte também. E o quanto não é normal a gente ficar sentindo dor. Apesar da gente normalizar, se automedicar muito. E queria começar por aí, né? Quais são as principais causas da dor crônica e como é que elas estão aparecendo ultimamente lá no seu consultório? Elas estão cada vez mais frequentes. Você trouxe até esse gancho de que as pessoas hoje acham que é normal sentir dor. Romantizaram isso daí, como se o nosso corpo ele tivesse sido preparado e desenvolvido para sentir dor. E não é. Se tem dor, não é normal. Claro que existem algumas dores que são esperadas. Então, se uma pessoa sofreu um acidente, se ela se machucou, é natural que ela sinta dor. Agora, dor tem prazo de validade. Se passou de 3 meses, já tá gritando ali que isso não é normal. Aquilo que costuma mais chegar no consultório, eu diria que vem seguindo aquilo que a gente observa até em alguns estudos, que é dor na coluna, principalmente a lombar, aquela parte baixa da coluna, fibromialgia, você puxou o gancho das mulheres. A gente sabe que, estatisticamente falando, as mulheres elas têm um índice maior de fibromialgia do que o público masculino. Não são exclusivas, mas tem um índice maior. E as artroses, né? Problemas no joelho, nos quadris, nos ombros, são os mais comuns de chegarem lá com dor crônica. E é difícil, né? Porque, assim, a sensação que eu tenho, posso estar errada, mas é que muita gente só vai se cuidar quando a dor já está muito insuportável, né? Quando ela já está incapacitante. E eu acho que tem a ver com os nossos tempos também. A gente vive uma época de tanta correria, essa coisa de romantizar, até romantizar a exaustão, né? Parece, em alguns contextos, que é bonito a pessoa falar que tá sem tempo, que está exausta, que isso é o sucesso. Gente, não é. Sucesso é a gente poder se cuidar. Sucesso é a gente poder ter tempo. Mas você acha que essa cultura da romantização do cansaço acaba fazendo as pessoas só procurarem tratamento, às vezes, quando até está mais difícil de tratar uma dor crônica? Com certeza.
Até porque resolver no começo é muito menos difícil do que quando isso já está, do que quando no popular o caldo já entornou, quando já está aquele problemão. Além disso, você trouxe um outro gancho muito interessante, que é o seguinte, a romantização da exaustão. Isso também é um dos fatores que contribui para a dor crônica. Por exemplo, a gente sabe que dor crônica ela tem fatores multidisciplinares. Então, sedentarismo, má alimentação, dormir mal, estresse, ansiedade, depressão, tudo isso causa ou são gatilhos para a dor crônica. Uma pessoa que trabalha até exaustão e tem um hábito de falar, nossa, eu trabalho demais, eu faço tudo demais, eu estou cansada, não tenho tempo, etc., provavelmente ela está violando, se não todas, mas a grande maioria desses fatores. Então, é natural que ela venha a ter dor crônica. E essa, como eu falei, né, a romantização disso, de achar que isso é bonito, de que isso é um bom estilo de vida, é uma das principais dificuldades que eu tenho quando eu vou tratar esses pacientes que estão chegando cada vez mais com dor crônica e uma dor de difícil controle, diga-se de passagem. É aquela dor que não resolve mais com um remedinho que toma ali na farmácia. Quais são essas dores, assim, né? Quais são essas características, assim, esses quadros de dor crônica extremas, assim, que aparecem por lá? Porque, às vezes, a pessoa está num quadro desse de dor crônica, está ouvindo a gente aqui no rádio, mas está tão acostumada a tomar um analgésico, deita um pouquinho, pede uma massagem, e a gente vai realmente aumentando esse limiar de dor, aumentando a ponto de perder esse limite mesmo, né? Queria que você trouxesse um pouco, doutor, esse quadro do que é a dor crônica assim, nesse nível tão alto, para quem está em casa de repente está precisando desse alerta, já entender direitinho. Daqui uns dias eu não vou precisar nem mais vir aqui, que Eu você tô já está muito, matando doutora. a charada. Gente, olha, eu tô perto de ter aqui meu diploma de medicina, porque o que eu aprendo, o pessoal de casa, o pessoal que está no carro também aprende muito. É impressionante como a informação ajuda, né? Pois é. De dor crônica eu não passo não, que eu sei tudo já. Mas basicamente você trouxe aí de uma maneira resumida que você tem sintomas físicos e sintomas comportamentais que trazem o panorama de que essa dor, de que essa pessoa que está em meio a esse furacão de dor não está percebendo. Por exemplo, se a pessoa ela precisa com muita frequência estar tomando remédio para dor, é um sinal de alerta. Não é normal você ter que tomar com uma frequência alta não quero falar o nome aqui das substâncias, mas um remedinho para aliviar a dor. Aquele que a gente toma quando a gente está Exato. com a dorzinha de cabeça, que a gente já vai certo, tem 2. Exato. Eu sou alérgica a um, bem famoso, aí a gente vai para aquele outro que não faz o efeito tão assim, mas que também ajuda. Pois é. Se está tomando demais, Se né? está tomando demais, Quanto não é é normal. demais? Muito relativo, mas o normal é que não tome nada. Se você está tomando aquilo com uma frequência de 1, 2, 3 vezes na semana, todo dia, não é normal, não é para estar tomando. Uma coisa é, eventualmente, você ter um episódio de dor, eventualmente ter uma dor de cabeça, aí tudo bem, é do jogo, acontece, somos seres humanos, o nosso corpo ele é passível de ter essas dores. Outra coisa é se isso é uma rotina. Tem pessoas que andam com o remédio ali no bolso, vai fazer uma viagem, um passeio, leva ali uma caixinha de remédio para estar tomando. Olha, vou dizer, jornalista, a gente tem uma profissão que é bem intensa, né? Já vi em alguns contextos de grandes coberturas, gente oferecendo remédio para dor de cabeça igual fosse remédio, igual fosse bala. Vitamina. Balinha, sabe aquela balinha que você tem? Alguém quer um remédio para dor de cabeça? Porque são situações extremas também, mas é claro que não dá para tratar o remédio para dor dessa forma, como se fosse uma coisa que a gente pode acessar toda hora, né? E se remédio resolvesse, eu estava aqui agora, estava na minha casa, Tava curtindo, aposentado, já. porque não é remédio que vai resolver o problema. O remédio ele é mais uma ferramenta de tratamento. E só para fechar, eu levantei 2 bolas, né? Um são os comportamentos físicos, que é isso de estar tendo a necessidade de tomar os medicamentos com muita frequência, é um fator de alarme, de atenção para você saber se tem ou não dor crônica. E o outro são os fatores comportamentais. Aquela pessoa que vive exausta, vive cansada, sem energia para nada, que, vamos fazer tal coisa. Não vou não. Hoje eu só quero ficar em casa descansando, quieta, não quero fazer nada. Ou que está muito estressada, que está ríspida, mudou um pouco do comportamento habitual dela, também é um sinal indireto de que ela pode estar em meio a um problema de dor crônica e que está precisando muito de ajuda. Sim, com certeza. Doutor, quando a gente fala de dor crônica, a gente está falando de uma dor num único local do corpo, uma dor específica que se prolonga, ou a gente está falando de um cenário de várias dores em vários lugares do corpo que às vezes a pessoa não associa e que pode estar relacionado até a alguma questão de saúde mais específica.
O que a gente pode chamar de dor crônica? Dor crônica, por definição, é toda dor que perdura por mais de 3 meses. Ponto. Acabou. Porém, você tem características, você tem lesões, você tem patologias que podem desencadear essa dor crônica. Existem algumas lesões que elas são pontuais. Por exemplo, uma hérnia de disco, por exemplo, uma artrose. São locais que estão com aquela lesão que vão manifestar a dor. E essa dor ela vai perdurar por mais de 3 meses. E aí entra aquele ditado popular que fala assim, tudo que a gente faz repetidas vezes, a gente fica muito bom nisso. Sentir dor é a mesma coisa. E o seu corpo vai aprender a sentir dor com estímulos que não seriam dolorosos. Por exemplo, tem pessoas que chegam lá no consultório e que bate um ventinho, ai meu Deus, doeu. E é verdade, ela está sentindo dor, não é frescura. Só que ela sente aquela dor porque o cérebro dela já se condicionou que qualquer estímulo é doloroso, inclusive passar de um vento, que não era para ser doloroso. E aí a gente já muda um pouquinho de figura, a gente já não está falando mais de uma dor localizada, como foi essa que eu trouxe primeiro. A gente já está falando de estímulos difusos, espalhados pelo corpo. E aí, para quem gosta muito daquela coisa de diagnóstico, que eu acho que é importante, mas eu não gosto de botar todo mundo na mesma caixinha, a principal doença que se manifesta assim é a fibromialgia, que muita gente conhece como uma dor que acomete o corpo inteiro. Por isso, porque o corpo virou uma máquina muito especializada em sentir dor. E aí a gente tem que mudar essa programação, esse é o desafio de tratar dor crônica. Eu imagino que o desafio seja muito grande, porque a dor é uma linguagem do corpo, que muitas vezes está querendo falar de outras coisas, né? Está querendo falar sobre sentimentos, emoções, sensações. Então, não tem como tratar uma questão física, uma dor física, sem olhar também para essa subjetividade do paciente. Então, eu imagino que essas consultas precisam ser bem mais profundas, né, doutor? Cada consulta minha para tratar dor crônica dificilmente dura menos de 1 hora e 10, mas muito difícil. E durante essas consultas, eu procuro ir a fundo do problema do paciente. Por quê? Existem 3 pilares que mantêm o paciente com dor. O pilar biológico, que é isso que a gente estava falando agora, é uma artrose, é a lesão, é aquilo que o exame mostra, fazendo no popular. O segundo pilar são os fatores socioambientais. Por exemplo, uma pessoa que está enfrentando uma dificuldade financeira, uma pessoa que está passando por um divórcio, um relacionamento, enfim, a maneira com que o paciente interage com a sociedade e o ambiente ao seu redor. São as dores da vida, né? Talvez as dores da vida. E o terceiro pilar, o pilar psicológico, que existe uma conexão neuroanatômica entre a parte que rege as nossas emoções e um dos núcleos da dor. Isso é interligado anatomicamente. Quando eu estou numa consulta, eu ensino até isso para meus alunos, é obrigação do profissional não só olhar o exame, porque isso todo mundo faz. A obrigação é entender quais são os fatores, o contexto social desse paciente, quais são as aflições que ele tem, para aí sim a gente propor uma solução. Se eu fico só no quadradinho ali do exame, eu resolvo 1/3 do problema dele. A grande maioria do problema nem arranhei. Então, para chegar lá, em uma consulta, claro que envolve técnica, envolve tudo, mas mais do que isso eu preciso me conectar com aquele paciente. Para eu me conectar com ele, eu preciso de tempo. Eu tenho que sentar ali e entender ele como uma pessoa. Não de uma maneira romantizada também, mas literalmente entender que ele tem as crenças dele, que ele tem as concepções e que o meu papel não é julgar, é entender para poder propor uma solução direcionada e resolver o problema dele. Graças a Deus, hoje lá no meu consultório, a gente consegue 94% de sucesso de tratamento. Acho que estou fazendo direitinho. Com certeza tá. Tenha certeza que tá. Que coisa boa ouvir isso, porque muitas vezes, quando a gente vai procurar um profissional de saúde, eu posso dizer, acho que todas as vezes, né? É sempre uma situação de vulnerabilidade. Mesmo que você vá fazer um exame, um check-up, um exame simples, a gente está diante de um profissional de saúde, coloca a gente numa situação de vulnerabilidade, porque a gente não sabe exatamente o que pode acontecer, que notícia pode vir ali, e chegar com uma queixa, com uma situação de dor, ainda mais, né? Então, como é importante também essa busca do profissional que tem essa humanidade mesmo, né? De olhar com humanidade para a existência das pessoas. A gente é atravessado por tanta coisa, por tantas dores físicas, emocionais, então não dá para tratar assim, né? De uma forma tão superficial. Então, é um alento escutar um profissional assim, que tem esse carinho, esse cuidado mesmo com as pessoas. Queria falar de resultado, porque tem essa coisa de conviver com a dor, pode fazer as pessoas pensarem que os resultados são muito difíceis de alcançar,
tratar, que não adianta tratar aquela dor, que já aquela dor já tá, parece que a pessoa fica com a dor de estimação. Tem a dor que anda, minha avó tinha, a dor que anda, começa aqui nas costas, amanhã tá na perna, a dor vai andando pelo corpo. Tô brincando, mas o assunto é sério. Às vezes pode parecer, pode ter alguém escutando a gente que tem essa sensação de que não vai adiantar, que essa dor é tão antiga que já não tem mais tratamento. Quais são os resultados mais comuns, assim, no dia a dia do tratamento da dor crônica? Com um bom tratamento, com um tratamento que realmente abranja o paciente, entenda ele como pessoa, não só faça procedimento, apesar de eu fazer os procedimentos e ter ótimos resultados, mas um tratamento que vise realmente resolver o problema, e na raiz da causa da dor. Lá em meu consultório, hoje, eu tenho 94% de sucesso de tratamento. É uma taxa, estatisticamente falando, muito acima da literatura padrão. Isso por quê? Porque eu consigo mesclar, eu consigo trazer para mim praticamente toda a responsabilidade do tratamento. Então, quando o paciente entra ali no meu circuito de tratamento, ele me tem como médico, como um fácil acesso. Tem pacientes que me vêm praticamente toda semana. Eu uso, dentro dessas consultas, eu uso de procedimentos de intervenção, então eu faço algumas infiltrações, eu utilizo princípios de medicina regenerativa, medicamentos, enfim, todos os recursos que eu tenho para poder lançar mão. Eu coloco minha equipe, que é fisioterapeuta, enfermeiro, psicólogo, preparador físico, nutricionista, tudo ali à disposição do paciente para que a gente consiga resolver todas aquelas lacunas que a gente mapeou naquela primeira consulta, em que eu entendi quais são os problemas de verdade que ele tem. E aí, além disso, claro, eu trago também tecnologia, alguns equipamentos. Quando eu junto todo esse arsenal de ferramentas, aí a taxa de sucesso vai lá para cima. Eu digo que um fator chave também é a adesão do paciente. Então, até uma estatística, 20% da dor do paciente melhora só em ele saber o que está acontecendo. Sim. Só em ele se, entre aspas, tranquilizar. A tensão já diminui bastante, Exato. Né? E aí, quando eu mostro para ele o que está acontecendo, explico qual vai ser a abordagem, ele se sente acolhido e começa a ver resultado, a adesão dele também ao tratamento sobe muito. Minha secretária mesmo, ela costuma brincar. Ela fala assim, chega um paciente novo às vezes, e aí que não veio por indicação, ou veio, enfim, ou ouviu uma entrevista minha, ou veio pelas redes, chega um pouco ressabiado por conta disso que você trouxe, né, de um histórico de às vezes não ser muito bem acolhido, e aí ela fala, não, vá lá, o Fabrício vai dar um jeitinho. E aí ela costuma brincar que o paciente entra capenga, entre aspas, mancando, tortinho, com a coluna doendo e sai com um sorriso no rosto, reto e andando. Ela fala, rapaz, isso aí é milagre, brincando, né? Mas claro que eu venho tendo esses resultados porque tem esse olhar diferenciado para o paciente. E muitas vezes até você falou que as pessoas têm essa crença e têm de fato de achar que é uma coisa que vai demorar uma vida para resolver. Óbvio que cada caso é um caso, mas na imensa maioria das vezes um alívio assim, de quase 90%, 70%, 80%, 100% pode acontecer já na primeira intervenção, já no primeiro dia. E a pessoa sai de fato sem dor nenhuma. Ai, que alegria, que maravilha. A gente viver sem dor, né? É o que todo mundo merece. Que bom te ouvir. Muito feliz de conversar contigo. Tenho certeza que um monte de gente aqui que escutou a gente nessa conversa aprendeu muita coisa. De repente aí, ó, você tá enrolando um pouquinho para cuidar dessa dor, tá negligenciando esses sintomas, dá uma olhadinha, cuida direitinho, tá? Se você chegou agora, eu conversei com o Dr. Fabrício Favalessa mais uma vez, ele é ortopedista, falamos aqui sobre dor crônica, tratamento. Chegou agora, perdeu a conversa, não tem problema, é só procurar o Band News Entrevista no YouTube, coloca lá Band News Entrevista, a data de hoje, que você vai conseguir assistir a entrevista completa, não só do Dr. Fabrício, mas dos meus outros convidados do dia. Obrigada mais uma vez. Por favor, deixa aí, já pegou o telefone para ele não errar o contato para quem está precisando fazer tratamento, quer saber mais do seu trabalho. Contato é o 719-9738-0308. Vamos repetir? 719-9738-0308. Maravilhoso, doutor Fabrício, muito obrigada mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho tão cuidadoso, e eu estou dizendo a ele, eu digo todas as vezes, ainda tem voz de locutor, já pode fazer o seu próprio programa de rádio, que vai ser um grande sucesso. Obrigada sempre pela sua presença, viu? Obrigado, eu, por ser sempre muito bem recebido aqui. Maravilha, até a próxima. Até. Vou lhe esperar. A gente vai para mais um intervalo rapidinho, daqui a pouco tem mais conversa boa aqui no Band News Entrevista, a gente volta já. Então,
Estamos de volta com o nosso Band News Entrevista aqui na sua manhã de sábado. Uma alegria viver esse feriadão com você. Estamos aqui no nosso terceiro bloco e agora eu quero conversar com você, pai de pet, mãe de pet, você que tem os seus bichinhos de estimação em casa, você que tem seus gatinhos, seus cachorrinhos. Estou com um convidado muito especial aqui hoje, que está vindo pela primeira vez, Felipe Caian. Ele é CEO da Lojas Pet. E hoje a gente vai conversar sobre os cuidados que melhoram a saúde e a rotina dos nossos animais. Bem-vindo, Felipe. Que bom ter você aqui. Bem-vindo, Renata. Muito prazer em estar aqui também. Muito bom para mim estar aqui também. Que bom. Fico feliz que você está aqui, porque eu sou mãe de gato. Sou mãe de criança também, mas sou mãe de gato. Obrigado. E a gente sempre precisa de informação para cuidar dos nossos bichinhos, né? Certo. Então, eu queria começar falando para os gateiros e gateiras de plantão aqui dos cuidados básicos. O que a gente precisa ter de cuidado, por exemplo, no dia a dia dos gatos, para que eles estejam saudáveis na nossa casa? Na verdade, não só dos gatos, né? Nos pets em geral. A gente tem que ter 3 principais cuidados com eles, né? Que são a alimentação, certo? Que é um cuidado básico. Você tem que ter a prevenção também, como cuidado básico, e também a higiene, que é importantíssima, certo? Sim. Em relação, principalmente dos gatos também. O negócio do gato, como dona de gato, vou falar aí, dona não, tutora, é que o gato, ele, entre aspas, não dá muito trabalho, né? Ele fica Ele ali... é mais independente. E aí é muito fácil a gente parar de prestar atenção. Isso. E é um animalzinho muito sensível, delicado, Também, né? Também. Então fala um pouquinho pra gente assim, né? Você falou do primeiro cuidado que foi a alimentação. A alimentação é muito importante. Por quê que é importante? Porque às vezes o tutor, ele acha que é só o preço. Não é só o preço. Você tem que saber a idade do gato, você tem que saber a rotina do gato, qual é a necessidade dele, certo? O peso dele, que muitas vezes as pessoas não veem. E aí, com isso, você vai fazer a compra da sua ração. Menino, até o peso do animal você tem que saber para comprar a ração? Por exemplo, se seu gato está gordinho, normalmente você vai ter que dar uma ração ou castrada ou light, né? Normalmente uma ração castrada ela já é light, né? Então você vai ter que dar uma ração adequada para ele. Você não pode estar colocando uma ração com uma proteína maior para um gato que gasta pouca energia. Na verdade, o certo é você fazer ele gastar energia, né? Sim, e tem essa coisa também das idades, né? Então, o gatinho filhote é que nem a gente, né? Sim. A gente precisa de nutrição diferente para cada idade da nossa vida. Cada idade do gato. E quais são as opções assim que tem no mercado hoje? Hoje em dia, as mais indicadas são as ações super prêmios, né? Mas também tem a prêmio especial, né? São as 2 indicações maiores. Existem outras ações que normalmente a gente não está indicando. Mas o ideal é sempre passar por um veterinário para ele estar fazendo essa orientação, para ele vai fazer esses exames. O que leva a gente ao segundo ponto que você falou, que foi prevenção. Prevenção. Como essa história de colocar na rotina a prevenção dos animais? Quando é que a gente sabe que está na hora de fazer os exames? Existem 3 prevenções principais, no meu ponto de vista. Posso ser que tenha outras, né? Que é a vermifugação, a vacinação, certo? E a prevenção também de pulgas e carrapatos. Né? Que é diferente de vermifugação? É diferente. Vermífugo, eu não vou saber essa parte técnica para te explicar, mas as vermes são tratadas diferentes, às vezes até com os mesmos produtos, mas são tratadas de formas diferentes. Entendi. Os protocolos também costumam ser diferentes. E você citou gato. Gato, normalmente, os tutores esquecem da vacina. Porque não sai de casa, né? Muitos tutores, hoje em dia, ele tem um cão e tem um gato. O mesmo tutor. O gato, ele larga. O cachorro, ele dá a vacina, o cachorro, ele dá a vermifugação, faz tudo o protocolo completo. O gato, ele acha que como ele é independente, que ele faz isso sozinho. E aí é um grande erro. Tem que lembrar do protocolo vacinal dos gatos também. Sim, e que todos os anos tem que dar aquela olhada, passar direitinho, né? Tem que passar com o veterinário, tudo certinho. Normalmente tem alguns protocolos, porque até nisso também cada cão, cada raça vai ter seu protocolo diferente. Até o ambiente vai mudar isso. Cada ambiente, um protocolo diferente. Um cachorro que mora num apartamento, ele não vai ser tratado como um que mora num sítio. Gente, é muita coisa, tá vendo? Eu ainda tô no começo, tô falando só dos gatinhos. Você sintonizou seu rádio agora, tô conversando aqui com o Felipe Caian, da Lojas Pet. Ele veio... Pet. Lip Pet. A gente tá aqui conversando sobre saúde e rotina dos nossos pets, porque não é só ter o gatinho, o cachorrinho, deixar lá, colocar a ração e a água. Não. Tem muito mais coisa que dá pra gente fazer. Você falou de prevenção, falou de alimentação e tinha mais um ponto importante, que é a vacinação. Que é a vacinação. Sim. A vacinação, entre aspas, eu falei, né? É um protocolo que normalmente tem que ser com orientação do médico veterinário. Não tem como eu estar falando protocolo aqui. Mas é importantíssimo.
a partir de 45 dias, tanto cães como os gatos, tá levando no veterinário para verificar esse protocolo. Entendi. Agora vamos falar de cachorro, que eu acho que é uma... Assim, Eu acho que eu sei mais de você cachorro. sabe mais? Eu acho que Sempre tem pegando mais... gato. É porque eu sou dona de gato, tutora de gato. Hoje tem, não sei se tem esse cálculo aí, né, essa estatística, mas hoje em dia cresce mais a população de gato do que a Olha! população de cão. Eu ia te dizer que eu acho que ainda tem mais gente com cachorro do que com gato. Ainda tem, mas o crescimento maior é de gato. Vai chegar uma fase que vai ter mais gatos do que cães. Porque Eu acho que é porque o dia a dia é mais... O cão, ele pede um pouco mais de cuidado. o cão, ele é mais dependente. O cão, normalmente, ele fica até doente se o tutor viaja, se o tutor não chega no horário, ele não come. O gato, ele é mais independente. E, normalmente, quem tem gato, ele não só tem um, igual você falou, você tem três. Eles se fazem companhia. O cão, normalmente, a pessoa tem um. Tem até gente que tem mais. Mas, normalmente, gato, é raros os casos que a pessoa só tem um. Olha, eu gosto de brincar que gato é esquema de pirâmide, viu? Você Sim. vai tendo um, daqui a pouco você tem outro, daqui a pouco você E tem diz outro. que não vai ter mais. E É um estilo de a vida. nossa veterinária lá mesmo, ela tem três também. E um você cão vai. só, E um eles cão são só. muito amorosos. Tem alguns que você nem vê dentro de casa, que eles ficam escondidinhos. Sim. O gatinho, ele é diferente, né? Mas para quem tem cães, né? Tem outras rotinas, né? Tem que passear, tem outras senão tem o coisas. estresse, né? Um cão hoje em dia, por exemplo, o ideal seria pelo menos 40 minutos por dia. Né? Mas hoje em dia, com a rotina de todo mundo, as pessoas não têm tempo para estar fazendo isso. Mas o ideal seria todo dia, pelo menos 20 minutinhos pela manhã, ter cuidado pela manhã do sol, por causa que tem a almofadinha do animal. Pode machucar a Pode patinha. machucar. Às vezes a pessoa, não é que ela tenha maldade, ela não percebe. Ela tá de acha- sapato? Ela tá de sandália, de sapato, mas tem que ter horário. O ideal seria sempre no sol baixo, entre 7 e 9 da manhã. E o 9 é o tardar, o ideal seria 7 horas mesmo. E finalzinho da tarde. Esses são os horários mais indicados para passear com o animal. Colocar sapato no cachorro. Já Não vi é muita indicado. gente fazer. Não é deve, indicado. né? Os veterinários, como eu falei, não são veterinários, mas veterinários não indicam, certo? Sim. O ideal é ele passear com as patas descobertas. Com certeza. Isso é o ideal. Para os cães, vale essa mesma tríade que você falou? Vermifugar, vacinar? Mesma coisa, principalmente para os cães, né? Porque os gatos as pessoas esquecem, mas os cães, principalmente para os cães. E a questão da pulga, e do que a gente não falou em relação ao gato, pulga e carrapato, tem que ter a prevenção com os produtos, né? Veterinários, porque senão vai passear, tem outros cães passeando, você não cuida do seu, o outro não cuida do dele, pega pulga, pega carrapato, pode trazer doença e aí vai acabar gastando mais porque não teve a prevenção. Sim, Vai e ter- acaba, se tiver criança em casa, pode até trazer algum tipo de Sim, doença pode para trazer dentro de também. casa. O ideal sempre é estar ou com uma coleira antipulga, anticarrapato, tanto para o gato como para o cão, e sempre com algum produto antiparasitário. Maravilha, Felipe. Pergunta assim, bem de jornalista. Quais são os principais erros que quem tem pet, quem tem animalzinho em casa, acaba cometendo sem querer? Eu acho que o maior erro, isso é minha opinião, é a alimentação. Ela acha que se ela tem 5 cães, que cada cão pode comer a mesma ração, e não é bem assim. Ela quer dar o resto de comida da casa dela, que hoje em dia melhorou muito isso, mas ainda existem pessoas que fazem Dão o isso. restinho do almoço. Dá o resto do almoço, dá chocolate, dá muita coisa, dá sorvete. Não que não possa. Tem algumas alimentações que pode dar. Mas ela dá sem conhecimento. Então, às vezes, acontece de dar algum problema. E isso causa diarreia ao animal, causa um mal-estar para o animal, né? Sim, com certeza. E vem cá, essa coisa do enriquecimento ambiental que a gente fala um pouco, né? O ambiente da casa tá propício para o animalzinho. Muitas vezes a gente pensa muito mais no bem-estar dos humanos que estão vivendo na Mas casa, tem né? que pensar, como eu falei. Vou dar um exemplo que acontece, não deveria, mas acontece. Você vai ter um show no apartamento hoje. Como que esse show vai lidar com tão pouco espaço? Show é uma raça grande. de cachorro que é bem grande. Que é bem grande, peluda, é uma raça ativa. Tem outras, Golden, Labrador. Tem pessoas que têm apartamento e têm esses cães. Então, se ela não conseguir ter tempo suficiente para gastar a energia desses cães, vai ficar muito desconfortável para esses cães. Então, o ideal é ter petiscos, brinquedos, para o animal não se estressar. A gente se estressa, imagina o animal. Sim. O animal não tem como estar falando que ele está estressado. Então, o ideal é sempre ter
um ambiente para ele, né? Para ele brincar, para ele se distrair, vamos dizer, distrair, né? Sim. Quanto maior o cachorro, quanto maior o cão, mais ele é ativo ou isso não depende do necessariamente. tamanho? Tem cães que são grandes, mas não são tão ativos. E tem cães que são pequenos e... Vamos dar um exemplo aí do Pinscher. O Pinscher, né? que é famoso, Famoso famosíssimo Pinscher. Ainda né? bem que ele é pequeno, né? Nossa, já pensou se ele fosse grande? Pensou se ele fosse grande? Seria perigosíssimo. Falando em cachorro grande, focinheira. É importante. Então, eu indico uma focinheira para um cão que normalmente é agressivo. Ou que o seu não seja, mas você saiba que a raça dele é agressiva. Por exemplo, todo mundo fala do Pitbull. É um cão que todo mundo fala. Normalmente, os Pitbulls não são agressivos, a maioria. Porém, se em algum momento ele tiver uma agressividade, você não vai ter muito como controlar ele. Então, nesse caso, mesmo que o seu seja dócil, eu indicaria você andar com uma focinheira. Porque ele pode ter um comportamento ali, naquele momento, não é o comportamento dele natural, mas naquele momento ele pode ter um comportamento diferente. A focinheira vai proteger você, porque não é só o outro animal ou outra pessoa, ele protege você também. Então, você vai proteger todo mundo ao redor. Agora, cães menores, acho que não... Não precisa, Por exemplo, né? um Pinscher, se ele fosse grande, tinha que ter 5 focinheiras. Mas como ele é pequenininho, Ele é pequeno. não tem problema. Queria falar um pouquinho contigo sobre adestramento. Todo animal, todo cão, precisa ser adestrado? É possível adestrar sozinho, em casa? Então, eu acho que é o ideal todo cão ser adestrado. Mas tem poucos profissionais também no mercado para esse quesito de adestramento. E tem pouco tempo, às vezes, né? A pessoa tem que ter tempo. Se você for para adestrar em casa, ela tem que ter um conhecimento e ela tem que ter um tempo. Sim. E é complicado. Eu acho que todo macho tinha que ser adestrado em relação à urina. Isso eu acho que deveria ser. Mas é muito complicado adestrar todo mundo, porque tem pouco, não sei a palavra correta, mas tem poucos adestradores para Sim. isso. E às vezes nem é todo mundo que tem acesso Não também, pronto, a né? palavra é essa. Não é todo mundo que vai ter o acesso para estar pagando um Sim. adestrador. Porque Sim. como é escasso, cada vez tudo que é escasso é um pouco mais caro, né? Então, E mas às seria o vezes ideal. Seria o ideal. E dá para pegar umas dicasinhas, às vezes, na internet, de hoje em dia adestramento. Hoje em dia dá até o YouTube aí, tem os próprios adestradores ensinam técnicas. Existem várias técnicas, né? Os Sim, próprios adestradores. Os Agora- tosadores também indicam, né? é verdade. Porque eles queiram ou não queiram, todo tosador, mesmo sem saber, eles têm técnica de adestramento. Porque ele tem que conduzir o animal ali na tosa. Ele sabe o comportamento do animal. Tem animal que às vezes é num tosador, que o animal chega no tosador, o tosador pega aqui, quando você vê, rapaz, como que você fez isso? É a técnica que ele sabe usar. Fala um pouquinho de tosa, assim. É importante fazer a tosa em todos os animais? Não. A tosa em si, a higiênica é importante. E entra naquela questão que a gente estava falando dos 3 itens, né? Da alimentação, a prevenção e a higiene. Porque muitas vezes a pessoa acha que a tosa ou o banho ela é só por estética. E ela não é somente por estética. Um cachorro, por exemplo, que se embola, que tem pelos, ele fica embolado, ele começa a se coçar, ele vai se machucar, vai virar uma ferida, pode vir a dar uma dermatite, um problema de pele. Se ele não vai na tosa, o tosador não vê, pode dar um problema de ouvido, deu um banho em casa, entrou água, o tosador chega, ele vê que está inflamado, ele indica. Então é importantíssimo a higiene, até para o bem-estar do animal. Será a gente, tem cabelo, você acha que é confortável para o animal estar com os pelos todo grande, todo caindo no olho? Então, para a saúde, para o bem-estar do próprio animal, é importantíssimo. Até para identificar pulga, carrapato. Tem feridas. Às vezes tem uma ferida debaixo do pelo ali. Se você não tosa, você não vê. Daí o animal está tendo a ferida, vai coçando. Fica pior. Posa uma mosca. Daí vira a famosa bicheira, né? Daí depois você fala, não sei de onde veio. Lógico, você não está cuidando do seu animal, não está penteando, não tá... Acha que é só por beleza e não é por beleza. E a responsabilidade, ser tutor de um animal é muita Sim, responsabilidade. sim. A gente não pode esquecer disso, né? É um filho, né, hoje em dia. Exatamente. Hoje em dia não, sempre foi. Hoje em dia que estão mais atentos a isso. Com certeza. No caso dos gatinhos, tem esse cuidado extra também com a areia dos gatos, Sim, né? a areia dele, a higiene. Na verdade, não sei se os tutores sabem disso, devem saber. A maioria dos gatos, não é a gente escolhe a areia dele. Você que é tutora, é ele que escolhe. Sim, Ele escolhe qual que ele quer fazer. sim. E ali é uma questão de higiene também, porque traz bactérias para o seu lar. Tem gente que às vezes não compra uma areia porque acha que não tem necessidade, e daí bota em qualquer lugar e joga e acaba traindo bactérias para o seu lar. Então, o ideal é sempre ter uma boa areia higiênica, sempre, todos os dias, pegar uma peneirinha,
peneirar, jogar fora, porque tem tutor que às vezes não tem esse conhecimento. Acho que só jogar lá... Deixar, não, e precisa trocar toda todo dia, a como areia. eu falei, trocar todo dia, peneirar, jogar fora e ficar uma nova lá. E fazer a limpeza E também, ainda geral, jogar fora tudo, E gato é lavar mais tudo. exigente. Eles são exigentes, eles simplesmente param de frequentar o banheirinho Gato se é você não exigente. limpar. Não, gato ele enjoa da areia. Ele fala, não, essa aqui eu não quero mais não. É impressionante, Não faço né? mais não, eu quero a fina agora, não quero mais a graça não, eu quero a fina. Exatamente. Maravilhoso, viu, Felipe? Adorei conversar com você, aprender mais. Obrigado. Explica um pouquinho pra gente onde é que dá para encontrar aí as lojas, quem A estiver nossa loja precisando. fica localizada no centro de Lauro de Freitas, certo? A gente faz entrega em Salvador todo, em Lauro de Freitas, tanto de medicamento como de ração. Né? Nossos produtos, temos produtos de boa qualidade. Chama no WhatsApp, no Instagram, lipepet_centro, se quiser saber um pouquinho mais. Lá vai ter o endereço, vai ter o telefone. Se quiser, eu posso passar aqui. Não sei Pode, por favor. Já vou até olhar aqui também. Ó, já vou começar a seguir você aí de casa. O telefone é 71 Já vai seguindo. 3508-0834. 71-3508-0834. Esse número, por mais que seja fixo, ele é WhatsApp. Então, facilita bastante para o pessoal entrar. E o Instagram? Lipepet_centro. Lip com I? Lipe, 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 Pet. _centro. Underline centro. Já tô aqui, ó, já tô vendo, já tô seguindo rações, banho, tosa, Tem veterinário. banho, tosa. E tem entrega grátis de táxi pet. Tem Olha entrega aí. grátis Salvador inteiro. Ó, que maravilha. E é grátis mesmo. Você pede hoje, amanhã tá te entregando. Olha que maravilha. Muito obrigada, viu, Felipe? Foi um Obrigado, prazer você. te receber aqui, saber mais, aprender mais, porque a gente precisa mesmo de muita informação para cuidar direitinho da nossa saúde e dos nossos pets também. Muito Obrigada. obrigado, Renata. Volte sempre, tá bom? Valeu. Foi um prazer receber você aqui. Fica aqui comigo que a gente vai encerrar o programa juntos, tá? Obrigada a você que acompanhou a gente aqui no seu rádio, tá ouvindo no carro, tá ouvindo em casa, ou você que acompanhou no nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia em mais um sábado. A gente se encontra sábado que vem com os meus convidados aqui, mais conversa boa, e de segunda a sexta na telinha da Band, no Band Mulher. Obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau.